Olá Brasil, olá a todos! Estamos aqui dando continuidade aos sistemas geniturinário, reprodutor masculino e feminino e também do trato gastrointestinal. Pessoal, hoje a gente vai falar exclusivamente dos nossos dois últimos temas, que foi o sistema reprodutor, tanto masculino como feminino. Eu até já tinha adiantado nas outras aulas para vocês que a gente ia ter aulas bem interessantes relacionadas a isso, e chegou. Hoje a gente vai ter uma aula sobre contraceptivos, métodos contraceptivos. Tanto métodos contraceptivos que dependem um pouco mais do homem, como aqueles que dependem um pouco mais da mulher, aqueles que dependem dos dois, aqueles que são mais definitivos e aqueles que são métodos utilizados no momento. A gente vai falar quais os que, além de ter esse potencial contraceptivo, eles também previnem algumas doenças sexualmente transmissíveis e aqueles que também não previnem. A gente vai falar das principais vantagens e desvantagens de cada um, para que a gente possa realmente explicar e saber a inserção de nós, enquanto profissionais, em cada um desses temas, tá bom? Hoje a gente vai ter uma aula sobre ele e a nossa próxima aula vai ser a continuação. Já estou logo adiantando aqui para vocês. Por mais que eu queira, a gente não vai conseguir, dentro desses 50 minutos, falar de todos os métodos. Então, aula de métodos contraceptivos vão ser duas, tanto essa aula como a próxima aula também, ok? Para aqueles que ainda não me conhecem, Vitor Cruz aqui com vocês, pessoal. Vamos deixar de conversa mole e iniciar a nossa aula de hoje. Sistema gastrointestinal, urinário e reprodutor, a aula de métodos contraceptivos, ok? Planejamento familiar. Quem daí sabe o que é o planejamento familiar? É aquele planejamento que normalmente a gente senta lá com a família toda e vamos ver, ó, a gente está gastando isso de dinheiro, tal. Isso daí é o planejamento financeiro familiar, que também é importante, né, pessoal? É lógico, a gente precisa. Mulher gasta mais, o homem gasta mais com besteira, mulher também, né? O problema é que assim, a mulher ela vai lá, só fugindo um pouquinho, a mulher vai lá no shopping, ela quer comprar 350 roupas, ela quer comprar aquele sapato, ela quer comprar bolsa, ela deixa tudo lá e ela não usa quase nada. O homem, quando ele gasta, ele já gasta de vez logo. Então o homem quer um carro, ele quer outra coisa. O volume de compras do homem é menor, porém, normalmente, o valor das coisas que ele quer colocar termina sendo um pouquinho mais caro. Se bem que tem mulher que é pior e tem homem também que vai lá no shopping e é igual. Hoje em dia não tem mais nada disso, né, pessoal? Então, ó, planejamento familiar. É como você vai constituir a família, independente de quem sejam os membros da família, tá? Independente da gente ter dois pais, independente da gente ter duas mães, mas é o planejamento de como é que vai ser composta a família. Então, eu quero que a minha família ela tenha mais ou menos 5 membros, eu, a minha companheira ou companheiro e pelo menos mais 3 filhos, tá? Se for, e essa aula a gente vai falar mais nesse caso da relação homem-mulher, tá certo? Método contraceptivo relacionado a isso, do sexo feito do homem com a mulher, para que possa ter a fecundação, que normalmente é o que a gente vai encontrar aí. Então, ó, conjunto de ações e estratégias realizadas de acordo com a necessidade reprodutiva de cada indivíduo, com o objetivo de auxiliar aqueles que desejam engravidar ou fornecer informações a respeito dos métodos contraceptivos utilizados a fim de evitar uma gravidez indesejada. Então, pessoal, ó, o objetivo dos métodos contraceptivos, o próprio nome já diz, é contracepção, tá? É fazer com que a pessoa não engravide. E hoje, para que a pessoa engravide, a gente vai precisar de um espermatozoide, como vocês viram, de um óvulo. Por mais que esse espermatozoide ele seja doado, quando é doado, a gente não vai utilizar nenhum método contraceptivo, concorda? Até porque a pessoa quer ter filho. Então tem lá um casal de 2 mulheres e daí elas querem ter um filho. Elas não têm um espermatozoide, daí elas vão pegar um espermatozoide doado e vai inserir em uma das duas. Elas não precisam utilizar métodos contraceptivos. Ou, se eu tiver um casal com 2 homens, eles não têm útero, eles não têm óvulo. Então, para a relação deles, eles não precisam de métodos contracepção. Agora,
relacionado com doenças sexualmente transmissíveis, tanto um quanto o outro casal de pessoas do mesmo sexo, aí sim, eles precisariam. Por isso que quando a gente fala de contracepção, a gente fala da relação homem e mulher, porque são dois fatores exclusivos que a gente precisa, tanto do gameta do homem como do gameta da mulher, para que haja a concepção. Então, ó, para isso a gente tem o que a gente chama dos critérios médicos de elegibilidade. Só tomar uma água, tá, pessoal? Os critérios médicos de elegibilidade, ele tem o objetivo de auxiliar profissionais da saúde no aconselhamento para a escolha do melhor método contraceptivo para cada indivíduo, levando em consideração a história clínica, os possíveis efeitos adversos que eles tenham e ou a proibição estrita de algum outro método. Então, ó, quando a pessoa vai no médico, normalmente a mulher vai no ginecologista, o homem normalmente ele vai lá no urologista, ele vai ver quais são os problemas que aquele casal tem, ele vai ver quais os tipos de métodos que ele poderia oferecer e dentre esses métodos o que é que vai se encaixar melhor na vida daquela família, ok? Então, ó, a gente tem aqui critérios médicos de elegibilidade para os contraceptivos. MEC 1, 2, 3 e 4 que vem já já, tá? O MEC 1, condição para a qual não existe restrição para o uso do método. Beleza. Então, ó, esse aqui, todo mundo pode usar todos os métodos. Então, a gente vai escolher, vai ter uma gama, um leque muito maior de opções para que a gente possa passar para o indivíduo. O MEC 2, condição para a qual as vantagens na utilização do método ultrapassam os riscos teóricos ou comprovados. As mulheres que se encaixam nessa categoria apresentam uma história clínica onde os métodos contraceptivos podem ser usados, porém com precaução e acompanhamento profissional. Então vamos lá. Vocês vão ver que dentro dos métodos contraceptivos a gente vai ter alguns que são orais, através da ingestão de hormônio. Então, por qualquer tipo de distúrbio hormonal que essa mulher tenha e que possa ser exacerbado com a administração dessas pequenas doses de hormônio, ou que ele possa trazer algum problema, se ela se encaixar no MEC 2, ela até pode receber, mas com um acompanhamento de perto do profissional. Porque aí acompanha o profissional de perto e dá tudo certo, ok? O MEC 3. O MEC 3 é a condição para a qual os riscos comprovados ou teóricos dos métodos contraceptivos, eles ultrapassam as vantagens do uso do método. Então, ó, o risco dela utilizar esse tipo de método é muito maior do que o benefício que ele vai trazer. Nessa categoria, as mulheres devem ter uma avaliação clínica cuidadosa e acesso facilitado aos métodos contraceptivos, devendo levar em consideração a possibilidade de utilização de outros métodos para contracepção. Então, quando a gente estiver falando dos métodos, eu vou dar alguns exemplos. O que pode ser MEC 1, MEC 2, MEC 3 e o MEC 4, que é a condição a qual representa um risco de saúde inaceitável. Caso o método seja utilizado, portanto, sob forma alguma, ele deveria ser utilizado. Então, ó, no 1, o indivíduo está liberado para utilizar qualquer tipo de método. No 2, ele até pode usar porque os benefícios são maiores do que os riscos. No 3, o risco já é maior do que o benefício, precisa de uma avaliação muito cuidadosa. No 4, o risco ele está ali e realmente vai acontecer o problema se ele utilizar. Então, ele não deve utilizar aquele método sob nenhuma hipótese. Entendam que isso aqui não é para todos os métodos, tanto que vai ter método que vai ser lá no calendário. Quem não pode usar o calendário? Todo mundo pode usar o calendário. Sendo que qual a segurança que a gente tem utilizando lá o calendário? É isso que a gente vai ver durante a nossa aula. Então, se ela tem um distúrbio hormonal, se ela tem uma doença, se ela tem qualquer coisa, ela pode utilizar o calendário? Teoricamente, sim. Mas se ela não tiver um ciclo regular, o calendário não vai dar certo. Tá? Então, não é só o método em que vai ser ingerido alguma substância, se ela tem alergia a qualquer outro tipo de componente ali, tá? Mas a gente precisa realmente avaliar com cuidado quais são os casos
e que tipo de métodos contraceptivos vão ser indicados para eles. Então, ó, falamos um pouquinho do planejamento familiar e agora vamos entrar na parte dos métodos contraceptivos. O método contraceptivo é o principal indicador da qualidade de um programa de planejamento familiar. Satisfação da usuária ou do casal. Não existe um método perfeito, inócuo e eficaz. O melhor método é aquele que mais se apropria à necessidade da mulher ou do casal. Felizmente, né, pessoal? Não tem aquele que a gente vai dizer, ó, esse daqui é o perfeito. Todo mundo que utilizar esse método vai ter benefício, vai ser 100% eficaz e mesmo assim não vai ter nenhum tipo de problema. Infelizmente não existe. Então, ó, a gente tem lá o casal. Qual é o método que eles mais se adaptam? Vai ter gente que vai dizer que gosta mais da camisinha, vai ter gente que vai dizer que prefere correr um pouco mais de risco e fazer lá a tabelinha, um coito interrompido, o que seja, tá? Então vai depender da interação de cada um. Porém, pessoal, a gente também tem que ter em mente da vontade do casal. Poxa, eu quero ter um filho. Se eu quero ter um filho, eu não vou utilizar determinado método contraceptivo, porque eu quero ter um filho e pronto. Agora, ó, eu acabei de ter um, ele está muito pequeno, eu acho que eu não vou dar conta de ter outro filho. Então, a gente vai utilizar os métodos contraceptivos. O mais importante, na verdade, é isso aqui. A satisfação, tanto do usuário como do casal. Ok? Professor, por que é uma aula longa e vai dar ela em 2 etapas? Olha só a quantidade de métodos que a gente tem. A gente tem os métodos hormonais, a gente tem um anticoncepcional de emergência, dispositivo intrauterino, método cirúrgico, amenorreia lactacional, métodos de barreira e os métodos comportamentais. Olha só a quantidade de coisa que a gente tem. Não dividi dessa forma, terminei até misturando alguns para facilitar e a gente diminuir um pouquinho as aulas, senão ia ser umas 5 ou 6 aulas aqui, tá? Mas só para que vocês tivessem noção do tanto de método que a gente tem. Então, ó, método hormonal. A gente tem oral, a contracepção de emergência, injetável, oral de progesterogênio, implante de cápsula e anel vaginal. Então, todos os que envolvem hormônio, normalmente já estão aqui, ó. Oral, contracepção de emergência, injetável, oral de progesterogênio, implante de cápsula e anel vaginal, tá? Eles normalmente vão envolver hormônio. A gente ainda tem o DIU, dispositivo intrauterino, que ele pode envolver hormônio ou não. Esses aqui, eles envolvem hormônio, uma pequena quantidade de hormônio que é colocada para a mulher, para que o organismo não deixe com que haja a fecundação daquele óvulo ali. Contraceptivos orais. São comprimidos que contêm estrógenos, né, estrogênio e a progesterona, que são mais sintéticos, que vão influenciar no ciclo menstrual, inibindo a ovulação e tornando o muco cervical mais espesso, o que dificulta a mobilidade dos espermatozoides. Então, ó, os espermatozoides eles podem permanecer lá na mulher por mais ou menos umas 72 horas. Então vamos lá, se ela ovular nesse tempo e o espermatozoide encontrar o óvulo, eles vão fecundar. Só que se esse óvulo, ele está ali na trompa, se ele não for liberado, ele não vai encontrar nunca o espermatozoide. Então ela não vai ovular, o óvulo vai ficar lá, vai regredir. O óvulo vai ficar lá e vai regredir. Isso acontece muito justamente por conta do uso do anticoncepcional. Da mesma forma, como o espermatozoide está ali, está passeando, quando esse muco da mulher ele fica mais espesso, o espermatozoide ele não consegue passear muito, ele não consegue chegar até o local onde, teoricamente, ele encontraria o óvulo, caso haja ovulação, ok? Então, vai dificultar toda essa mobilidade. Daí, ó, como método contraceptivo oral, a gente pode dividir eles basicamente em 2. Os combinados e aqueles que têm progesterogênio só, tá? Então, ó, os combinados, eles podem ser monofásicos,
bifásicos ou trifásicos, tá? Então, monofásico, bifásico ou trifásico. Pílula oral combinada. Então, ó, a gente vai ter muitas vantagens em relação a ela. Elas vão ser muito eficazes quando utilizadas corretamente. Então, ó, imagine que todo mundo que usa de forma correta, uma em cada 1000 engravidam apenas. Então, dá 99,9% de chance, tá? De dar certo. Então, pessoal, normalmente quem utiliza ela dificilmente vai ficar gestante. Não interfere no momento da relação sexual. Por quê? Ela tem um horário lá que ela toma a pílula, eu tomo de manhã, eu tomo à tarde, eu tomo à noite, não importa. Mas ela sempre toma naquele horário. Então não vai interferir no momento da relação sexual. A gente sabe hoje, por mais que o sexo ele seja casual, sempre é um envolvimento, nem que seja um beijo antes ou algumas preliminares. E o fato do indivíduo parar no meio para utilizar qualquer tipo de método contraceptivo, é lógico que já dá uma quebrada um pouco no clima e diminui a satisfação dos usuários, ok? Então, não interfere no momento. Ela está tomando, se ela tiver afim agora, ela vai poder ter a relação sexual de forma tranquila. Pode ser utilizada pelo tempo que a mulher desejar. Não precisa fazer intervalo para descanso, eu ainda digo mais, pessoal. Ah, mas será que eu vou conseguir engravidar depois? Vai conseguir engravidar tranquilamente, pode tomar 20, 30 anos que for. Lógico que se você toma 30 e começou a tomar mais ou menos com uns 15, você já deve ter 45, a quantidade de óvulos que você vai ter é menor e você pode não engravidar por isso, mas não porque tomou a pílula por muito tempo, é mais uma questão da idade. A mulher ela pode interromper o uso quando ela quiser. Eu não quero mais, ela vai parar de tomar e assim os efeitos também dela vão cessar. Então ela não vai continuar com essa contracepção caso ela tenha decidido ter filho naquele momento. A fertilidade da mulher ela retorna logo após deixar de tomar. Deixei de tomar agora, a fertilidade já está retornando. Podem ser iniciados a qualquer momento, desde que a mulher tenha certeza que não está grávida. Então, ó, não estou grávida, o método é um método combinado, ele pode ser iniciado. Para que tenha uma maior eficácia, normalmente recomenda-se, né, que a mulher comece a tomar os comprimidos no primeiro dia do ciclo menstrual. Aí a primeira vez, então, ó, primeiro dia do ciclo menstrual, começa a tomar o comprimido. Algumas mulheres desenvolvem precocemente o folículo, antecipando a ovulação. Por isso que já diz, ó, desde o primeiro dia já toma. Normalmente essa ovulação, ela ocorre na metade do ciclo. Então vamos lá, num ciclo perfeito de 28 dias, a ovulação ela vai ocorrer em torno do 14º dia. Porém, especialistas falam que do 10º até o 16º, 18º dia, há um risco, até mesmo do 9º, muitas vezes, há um risco da mulher ovular ali naquele período. Então, se ela já começa a tomar desde o primeiro dia do ciclo, ela vai ter uma eficácia um pouco melhor. O início do primeiro, né? O início deve ser do primeiro ao 5º dia, não há necessidade de outro tipo de contracepção. Então, ó, entre o primeiro e o 5º dia, logo no início, ó, vou começar a tomar esse mês, professor. Será que eu já estou tranquila? Será que eu já posso ter as minhas relações despreocupadas? Eu digo que não. Tem que passar pelo menos um ciclo inteiro tomando, para que no próximo você fique totalmente despreocupado. Porém, daí do primeiro ao 5º dia, para contracepção, não há necessidade de outro método. Quem inicia após o 5º dia do ciclo, já tem 5 dias que estava menstruado e eu resolvi começar a tomar agora. A gente pede para que utilize outro método de contracepção em conjunto, por pelo menos 7 dias ou que não tenha relação sexual nos próximos 7 dias. Os comprimidos eles devem ser tomados diariamente, sempre no mesmo horário, tá? Tem cartela com 21, 28, 22, 24 ou 26 comprimidos. As cartelas que tem 28 não tem pausa, então ele toma todos os dias. Tem gente que não consegue, se eu parar de tomar agora, eu não vou lembrar de voltar. Então, é melhor que para mim fique dentro da rotina. E daí, quando vai lá no ginecologista, ele vai avaliar todo o conjunto e vai ver, porque existem pílulas que são dadas, ó, você vai tomar essa aqui
segunda, essa terça, essa no terceiro dia, no quarto. E as últimas pílulas, elas têm um efeito que a gente chama de placebo. Elas não têm nenhum tipo de hormônio, não tem nenhum tipo de droga ali que vai causar uma interferência na situação. Então, ó, elas estão ali de forma mentirosa, onde elas não vão ter a contracepção propriamente dita, porém é de propósito. E a mulher, psicologicamente, ela continua mantendo a rotina de tomar. Então é muito mais fácil, sendo que essas tem só que ter cuidado para não trocar. Realmente começa com a primeira e termina com a última, por quê? Ou as últimas vão ter uma dose muito pequena de hormônio ou, de repente, até nenhuma dose de hormônio. Muita gente deve estar se perguntando, né, pessoal? E aí? Quando eu esqueço, professor, o que acontece? Esqueci. Será que eu posso tomar duas no mesmo horário do dia seguinte? O que eu devo fazer? Eu não tomo, deixo para lá, rezo que vai dar certo. Rezar é sempre bom, né? Reza que pode ser que dê certo. Mas, ó, se esqueceu, o comprimido ele deve ser tomado assim que lembrado. Então, ó, esqueci de tomar 9 horas. Era para tomar 9, são 11. Acho que é melhor eu tomar no outro dia os dois, de forma alguma. Esqueceu 9, são 11, toma. E no outro dia toma 9, toma no seu horário de sempre, tá? No horário habitual, não havendo contraindicação, pode ser tomado também 2 comprimidos no primeiro dia. Se 2 ou mais comprimidos forem esquecidos, é recomendado que a mulher faça uso de outro método contraceptivo. Então, um comprimido esquecido, a gente ainda tem uma determinada margem. Mas se a mulher esquece 2 ou até mais, a gente indica, utiliza outro método contraceptivo, senão corre o risco de realmente não conseguir o objetivo da contracepção, ok? Ufa! Falamos das pílulas combinadas, mas eu falei para vocês lá no início que a gente tinha uma pílula oral de progesterogênio. A pílula oral de progesterogênio, ela contém doses baixas de apenas um tipo de hormônio, no caso, progesterogênio. São apropriadas para nutrizes, né, que são aquelas mães recentes, acabou de ter filho, ela ainda está amamentando o bebê, ela não quer mais ter, então normalmente não quer ter filho naquele momento, né? Normalmente é utilizada uma pílula oral de progesterogênio. As mulheres que não estão amamentando também podem utilizar, não tem problema nenhum. Normalmente ela é mais indicada para as mulheres que amamentam, porque não reduz a produção do leite. O mecanismo de ação, ele vai atuar diretamente no endométrio, lá do útero, e no muco, dificultando a passagem do espermatozoide. Tá? Então, ele vai atuar ali dificultando o caminho que o espermatozoide teria que percorrer. Tem a vantagem de poder ser utilizada por pessoas que tenham problemas cardiovasculares, sejam tabagistas, que normalmente tem contraindicação ao uso do estrogênio, que é aquela que vai impedir mais a ovulação. Então, normalmente a gente tem as combinadas, estrogênio e progesterogênio, né? A própria progesterona, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tem um exemplo dessa, da pílula oral de progesterogênio. Esse daqui é o mais famoso, Cerazete, né, que é o desogestrel, que é o progesterogênio de forma isolada. Então, a gente pode observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mulher ela vai utilizar os 28 comprimidos. Nesse caso aqui, ó, começa nesse, vai passando, sobe, desce, desce. Ok, pessoal? Que cada um vai ter a dose necessária do progesterogênio de forma isolada. Descartar. Contracepção oral de emergência, a famosa pílula do dia seguinte. Professor do céu, quem aí já tomou, as mulheres ou os homens, quem já comprou
uma pílula do dia seguinte para poder entregar para o companheiro ou companheira aí. É complicado, não é, pessoal? Então, assim, a gente já fala, o próprio nome, contracepção oral de emergência, só deve ser utilizada em casos de emergência. Professor, é eficaz mesmo? Lógico que ela é eficaz, mas não deve ser abusada, não deve ter o seu uso indiscriminado, tá? Ah, é um caso em que estava lá, ou então teve um acidente, a camisinha furou, ou então não conseguiu segurar e terminou tendo uma relação e aí vai utilizar, tudo bem, certo, pessoal? Outros casos um pouco mais graves, principalmente relacionados ao estupro, sempre é indicado que a mulher logo depois, o quanto antes, ela já procure uma pílula do dia seguinte ou uma concepção oral de emergência. Previne a gravidez. Após uma relação sexual sem proteção contraceptiva. Então, fique bem claro, ele não é um método preventivo. A gente não está prevenindo de engravidar. Aqui a gente já está atuando. Ele também não é abortivo, porque ainda não há a formação. Ele só vai impedir através de uma descarga hormonal um pouco maior e que haja uma fecundação, que essa fecundação ela progrida. O mecanismo, ele vai inibir rapidamente a ovulação. Ele não interrompe nenhuma gestação em andamento, tá? Se a mulher ela já tiver com a gestação em andamento, não vai poder ser interrompida. Ela inibe a ovulação e ela vai ser indicada quando? Quando normalmente tiver 72 horas depois da relação desprotegida, quando tiver sexo forçado, rompimento do preservativo, o DIU foi deslocado durante o ato sexual e o esquecimento de 2 ou mais pílulas. Mas, pessoal, não é porque esqueceu 2 pílulas que vai tomar uma pílula no dia seguinte e vai estar tudo certo, não. É melhor utilizar outro método contraceptivo. Utilize uma camisinha, utilize um preservativo, seja ele masculino ou feminino, tá? Ela não deve ser utilizada como substituto dos métodos de planejamento familiar. Ela não é um método de planejamento familiar. Ele é um botão de emergência. Aconteceu, a gente sabe que ele está lá e a gente vai apertar, tá bom? Mas deixa aquele botão intacto. Utiliza os métodos convencionais, ok? Aqui só para mostrar para vocês a pílula. A gente tem 2 tipos, tá, da pílula dia seguinte. E eu acho que vocês já viram. Isso aconteceu com todo mundo. Ó, compra daquela que tem 2. Você vai tomar um dia que é para ter certeza que não vai engravidar. Porém, pessoal, se vocês prestarem atenção, aqui tem uma pílula, ela vai ter 1.500 miligramas. Aqui tem uma, ela vai ter a metade, 0,75, tá? A outra vai ter 1,5 e essa aqui ela vai ter 0,75 miligramas, né? Aqui é 1.500 microgramas, por isso que é assim. Então, 0,75 miligramas ou 1,5 miligramas em um único. Professor, qual o melhor? Os 2 vão dar certo, tá? Cabe a vocês. Tem gente que psicologicamente acha, tem que dar logo uma carga um pouco maior, e tem gente que psicologicamente imagina, poxa, se eu tomar 2, eu estou sendo mais eficaz. Normalmente, quando toma 2, é tomado um em um momento e o outro 12 horas depois. Anticoncepcional injetável, pessoal. O anticoncepcional injetável, ele normalmente vai ter uma duração um pouco maior. Os contraceptivos injetáveis, eles, assim como os orais, eles podem ser combinados ou ter o progestogênio. O mecanismo de ação é o mesmo do oral. Porém, ao invés do indivíduo tomar, o indivíduo vai tomar a injeção. Ele vai ser indicado principalmente para aquelas pessoas que não têm responsabilidade no sentido de tomar a pílula. Ah, estou aqui, eu vou tomar uma pílula. Ah, vou tomar de novo. De lembrar de tomar a pílula todos os dias. Então, se ele não lembra de tomar a pílula todos os dias, se é uma situação que vai deixar um pouco mais difícil, é melhor
tomar a medicação injetável, tem medicações injetáveis que vão durar um mês, tem medicações injetáveis que vão durar até 3 meses, né? O anticoncepcional injetável, ele pode ser mensal ou trimestral, como eu acabei de falar. É o caso dos injetáveis de apenas progestogênio, indicado para ser utilizado normalmente durante a amamentação. Observa-se maiores alterações no ciclo menstrual, podendo ocorrer sangramento nos intervalos entre os ciclos, sangramento um pouco mais prolongado, amenorreia. Imagine que ele pode ter um sangramento maior e ele pode não ter sangramento nenhum. Tá? Então, a mulher normalmente quando utiliza esse tipo de método contraceptivo, ela com certeza ela vai ter uma pequena alteração no seu ciclo normal, até por conta da quantidade de hormônio que está sendo administrado através da injeção nela, ok? Desvantagens. Então, ó, alteração no fluxo menstrual, então pode ser que ela tenha alguns escapes sanguíneos no meio do ciclo, em momentos que não era para ter. Um aumento do peso, tá? Então, devido a essa carga hormonal, essa daí pode deixar a mulher um pouco mais gordinha, o que realmente, as mulheres hoje que se preocupam mais com estética, tudo, está tudo bem, tranquilo, elas terminam não optando justamente por conta desse aumento no peso. Pode haver um atraso no retorno da fertilidade, então, eu tomei, agora eu sei que daqui a 3 meses eu já vou estar com a fertilidade ok. Não, pode ser que haja uma demora até que os níveis hormonais eles caiam e voltem ao normal. Então, pode ser que demore um pouco mais de 3 meses, dependendo do tipo que for utilizado. Não protege contra nenhuma doença sexualmente transmissível, principalmente a AIDS. Por quê? Porque o sexo ele vai ocorrer sem proteção. Não que ele necessariamente vai ocorrer, ele pode ocorrer com proteção, tá? Mas para que a mulher não engravide, ela não precisa de nenhum outro método. Esse daí não vai impedir. A injeção não vai impedir que ela pegue nenhuma doença sexualmente transmissível do seu parceiro, nem que ela também repasse uma doença sexualmente transmissível para o parceiro, inclusive a AIDS no meio dela, tá? Então, ó, a gente tem também aqueles que vão ser combinados e combinados mensais. Os combinados mensais, eles têm estrogênio e progestogênio. O método é muito efetivo e é reversível. Menor alteração no padrão menstrual do que somente a progesterona, ok? Recomenda-se os mesmos critérios adotados para os orais, combinados. Então, ó, a gente vai ver. A mulher tem indicação de um método oral combinado através desses 2 hormônios? Maravilha, ela pode utilizar. Mas ela não tem assiduidade, ela não vai conseguir lembrar de tomar essas medicações. Não tem problema nenhum. Ela pode ter administrada essas medicações de forma injetável. Eles vão ser aplicados uma vez por mês e vão proporcionar o retorno da fertilidade de forma mais rápida. Em média, 60 dias após a última administração, já volta tudo ao normal. Os que são mensais, tá? Então, ó, vamos lá, a gente está em janeiro, vamos lá, primeiro mês, janeiro mais fácil. Se a mulher começou a tomar em janeiro, ela tomou lá, janeiro todinho ela está coberta. E ela quer ter filho, tudo bem, ela não vai tomar em fevereiro, porém, pode ser que ela só consiga engravidar em abril, porque ainda vai passar 60 dias que tenha terminado o ciclo para que ela possa engravidar. Então, pode ser que ela só descubra essa gravidez lá em abril, porque os níveis hormonais ainda vai ficar se mantendo. Também, pessoal, eu quero economizar. Eu tomo hoje e o professor disse que, teoricamente, se eu quiser engravidar é só em abril, eu vou tomar só em março. Não faz isso, tá? Não arrisca, porque pode ser que o seu caso já engravide logo no primeiro mês. A gente não tem como prever, tá? Implante subcutâneo. Implante subcutâneo, pessoal, tá na moda, né? Então, se vocês forem pesquisar aí, vai ver lá. Pesquisa como implante subcutâneo. Pesquisa como chip da beleza. Tá? Mulheres que já estão entrando na menopausa,
precisam de doses hormonais, não querem entrar, ainda estão brigando, tá? Colocam esses implantes que ficam liberando hormônio com o tempo, tá? Então, os implantes subcutâneos, além dessas mulheres para o chip da beleza, eles também são métodos contraceptivos. São constituídos por um material normalmente maleável, siliconizado, qual contém um hormônio, gestrogênio, que é liberado homogeneamente na corrente sanguínea. Ele vai ser liberado aos poucos na corrente sanguínea. Permite uma liberação lenta e constante do hormônio, não necessitando de nenhum tipo de ação ou manipulação por parte da mulher. Poderia gerar algum erro, relacionado ao seu uso. O implante ele deve ser inserido preferencialmente nos primeiros 5 dias da menstruação, né? E a mulher deve realizar um teste de gravidez de urina antes do implante, até para saber se ela já está grávida ou não. Tá? Lógico, o ideal é que ela faça um beta-HCG, mas não fez o beta-HCG, fez lá um teste de urina, não está grávida, pode colocar o implante, tá? A mulher deve se orientar a ficar em abstinência sexual ou usar outro método contraceptivo durante 7 dias após a inserção do implante, até para que ele comece a ter o efeito, e realizar outro teste de gravidez após 3 ou 4 semanas do uso. Então, primeiro, mulher, faz o teste de gravidez, vai lá no médico, coloca o implante, eu vou mostrar para vocês como que é, a gente tem um vídeo. Depois da mulher descobrir como é, viu lá, colocou os próximos 7 dias, ou ela não tem nenhum tipo de relação sexual, ou até pode ter relação sexual, porém utilizando outros métodos contraceptivos, como a camisinha, por exemplo, ok? Então tem lá a relação com a camisinha e vai ficar muito mais tranquilo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, falar um pouquinho mais do implante e eu mostro já como é que é. Um método de longa duração de 3 a 5 anos e rapidamente reversível. Tirou lá o implante do braço da mulher, já está tudo normal. Pode ser utilizado por mulheres de todas as idades e não previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Apresentam alguns efeitos secundários, como sangramento, pode ser que ela fique sem menstruar, aparecimento de espinhas, dor nas mamas, aumento do peso, cisto ovariano, inflamação ou infecção no local do implante. Então, além das complicações pelo implante, as complicações locais que podem acontecer, ainda pode acontecer cisto ovariano, aumento do peso, tá? Todas essas outras complicações devido ao depósito hormonal. Professor, tem algum vídeo aí mostrando como que é? Lógico, vamos mostrar aqui para vocês. O implante aqui, mulher que colocou esse implante subcutâneo no braço. Mostrando aí, ó, primeiro é feito uma antisepsia da região ali. Limpou bem, uma anestesia, tá? E é só anestesia, não é inserção. Anestesia de forma superficial, ela tá, ó, dizendo que não dói nada, rindo, uma agulha muito pequena. Esse daí é um dos métodos, tá? Então, ó, enfia lá, já puxa, ela não sente nada, pronto, já foi introduzido, ok? Então, esse daí é um dos métodos, é um dos meios da inserção do implante subcutâneo. Tem um outro tipo de inserção do implante subcutâneo, vou mostrar aqui para vocês. Mesma forma, limpa lá a região do braço. Essa daí já prefere deixar o braço da mulher um pouco mais amarrado, para que não leve nenhum soco, ou seja, agredida. Inicialmente, é feita uma anestesia na região onde vai ser inserido o implante. Anestesia, notem que todas elas, a agulha entra um pouquinho, depois inclina, para que ela fique bem superficial, tá?
anestesiou a região. Ok, tudo tranquilo. Aquele outro, vocês viram, tinha uma pistolinha própria, né? E aí vai depender muito de cada tipo de implante. Mas esse a mulher já está errada, que com a mesma luva ela abriu e ela está pegando aí na região, ela deveria estar já aberto, outra pessoa pegar. Mas a agulha é um pouco mais calibrosa, é inserida na região onde vai se colocar o implante. Solta um pouquinho, abre, deixa o implante e puxa a agulha, ok? O implante fica ali já preso e a paciente já pode ter vida normal. Tem gente que consegue sentir, tem gente que vai tirar uma foto e consegue mostrar que está ali aquele implante, tá, pessoal? Então esses aí são os implantes subcutâneos. Anel vaginal, a própria mulher pode colocar, tá? É um anel vaginal flexível, que ele contém etileno estradiol e etonogestrel. Só um pouco. Desculpa, pessoal. Ele libera uma quantidade definida de hormônio diariamente, não permitindo que de forma alguma aconteça uma ovulação. 21 dias após a aplicação, o ciclo ele fica encerrado, ocorrendo um sangramento pela deposição hormonal, tá? Então, ó, os hormônios eles serão absorvidos diretamente pela circulação, evitando alguns efeitos colaterais desagradáveis da pílula oral, como engordar, tudo. Os anéis eles permitem isso. Com relação aos adesivos em anéis vaginais, os critérios de elegibilidade vão ser os mesmos dos contraceptivos orais combinados. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês introdução do anel vaginal, como é que ela deve acontecer. Lava a mão, né? Lava bastante a mão. Daí tira o anel. Apoia a perna levantando, ó, dando esse ângulo para a mulher. Aperta o anel vaginal e empurra esse anel com o dedo, tá, pessoal? Então, ó, o anel ele deve ser empurrado. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo sendo até um pouquinho rápido. O anel, ele deve ser empurrado até o final. Então aqui, ó, ele entra um pouco, tá? Depois empurra mais o anel. Aqui embaixo ele já está bem próximo e depois o anel ele vai ficar aqui nessa região do colo do útero, lá atrás. Depois para retirar é tranquilo, tá, pessoal? Então a própria mulher vai lá com o dedo, ela consegue encaixar o anel e puxar. Pega ele, coloca na embalagem novamente e joga fora, ok? Então, anel vaginal, normalmente utilizado nessa forma. Adesivo transdérmico, adesivo transdérmico. O adesivo transdérmico com 3 adesivos para o ciclo. Os hormônios combinados, eles vão ser absorvidos pela pele diariamente. Ele vai ter eficácia de 1% de gestações. Utiliza ciclos normalmente de 21 dias. Coloca lá o adesivo e o ciclo vai ser de 21 dias. A troca deve ocorrer toda semana, né? Vai lá, primeiro dia colocou, com 7 dias ele troca, com 7 dias ele troca, com 7 dias ele troca, ok? Então, a cada 7 dias ele vai trocar. Vantagem, não é necessário tomar nenhum tipo de pílula, é só colocar o adesivo. Os hormônios vão ser absorvidos pela própria pele, para a circulação, evitando efeito colateral desagradável da pílula. Porém, pessoal, também tem algumas desvantagens. Então, descolor, ou então esteticamente, dependendo do local que você coloque, não é um local muito agradável, entendeu? E daí, algumas mulheres optam por não utilizar esses métodos. A gente tem os dispositivos intrauterinos, os DIU, né? O DIU que a gente poderia dar uma aula de 50 minutos só dele. O DIU a gente tem o DIU de cobre e o DIU hormonal, tá? Que além do cobre ele também tem hormônio, né?
O DIU é um dispositivo intrauterino de plástico, flexível revestido de cobre. Tá? São inseridos no útero através da vagina. Então, através da vagina vai lá e ele vai ser inserido no útero. A gente vai mostrar para vocês, tem um vídeo bem legal. O mais comum é o DIU de cobre. O DIU de cobre a gente encontra no SUS. Tá? Então, todas as mulheres que tiverem interesse, é só procurar um hospital público na sua cidade que tenha um atendimento de ginecologia e obstetrícia e eles vão ter acesso, sim, ao DIU de cobre, ok? É menos comum o DIU hormonal, que esse aí é pago. Além do cobre, ele também vai liberar de forma contínua o hormônio, que é o progestogênio. Então, ele vai ser, o DIU de cobre por si só já é eficaz, e o DIU hormonal, além de tudo, ele está liberando hormônio, ele também vai ser eficaz. Ele impede o encontro do espermatozoide com o óvulo, que ele deixa a passagem muito mais difícil. E daí, quando o espermatozoide chega ali na região do cobre, ele naturalmente já vai deixar de existir. Ele previne a implantação desse ovo fertilizado também na parede do útero, ok? O DIU ele pode durar 10 anos, existem muitas polêmicas em torno do DIU, tá? Que a gente não vai entrar nesse assunto agora, depois se vocês tiverem dúvidas a gente pode conversar um pouco, mas existem muitas polêmicas do DIU, o que é que o DIU faz. O que a gente sabe é que como ele deixa uma portinha para a região do útero, ele aumenta um pouco a probabilidade de que tenha uma infecção, mas não é tanto e não acontece com todas as mulheres. Ele é muito eficaz, né? Tem apenas de 0,6 a 0,8% só de gestação. Os hormônios combinados eles vão ser absorvidos pela pele para a circulação, evitando qualquer tipo de efeito colateral desagradável das pílulas. As vantagens: contracepção eficaz e duradoura, né? Colocar lá 10 anos, pessoal, não se preocupar, 10 anos é bom demais. Não há necessidade da mulher ou do casal lembrar de nada. Não apresenta nenhum efeito colateral dos hormônios. É imediatamente reversível. Tirou o DIU no outro mês, pode engravidar. Podem ser inseridos imediatamente após o parto. Então, ó, o parto aconteceu, coloca o DIU. Pode? Pode. Ah, o parto foi ontem. Eu posso colocar o DIU hoje? Não, tem que esperar. Ok? O parto foi agora, coloca o DIU. O parto foi ontem, não dá para colocar o DIU, ok? Tem que esperar pelo menos aí uns 40 dias no mínimo. As desvantagens do DIU, também não tem só flores. Alteração no ciclo menstrual, sangramento prolongado, tem mulheres que relatam de 7 a 10 dias de menstruação, sangramento mais volumoso, apresenta alguns escapes menstruais, a presença de cólicas, né, aumenta um pouquinho a quantidade de cólica, não previne contra a doença sexualmente transmissível nem a AIDS, não é indicado para mulheres que tenham múltiplos parceiros ou que tiveram doenças sexualmente transmissíveis recentes. Por quê? A mulher, ela tem 2, 3, 4 parceiros. Ela não tem um controle de que esses parceiros só tem ela. Eles podem ter outras parceiras. E como ela é uma porta direta, como eu falei para vocês, para o útero, pode ser que ela tenha uma doença sexualmente transmissível. A probabilidade dela desenvolver uma doença sexualmente transmissível é maior do que uma mulher que tenha um único parceiro. Vocês concordam comigo? Só questão matemática, tá, pessoal? Então, ó, como ela tem essa maior probabilidade, o que não quer dizer nada, pode ser que aquela que tem um parceiro, ele tenha mais 20 e ele passe a doença sexualmente transmissível para ela, infelizmente, né? Mas a gente sabe que pode ter. Daí ela tem mais de um parceiro, ela já tem essa probabilidade, ou se ela tiver tido uma doença sexualmente transmissível de forma recente. Então alguém passou para ela. Como não se sabe a origem, é melhor que não seja colocado o DIU. Não se pode parar de usar o DIU por conta própria. Eu não posso dizer, não quero mais o DIU, eu mesmo vou tirar. Não dá. Tem que ir num profissional, tá? Onde o médico vai lá, vai remover o DIU e daí não vai ter qualquer tipo de problema, ok? Acho que não vai dar tempo da gente falar dos métodos comportamentais, porque eu tenho que mostrar o vídeo
do DIU para vocês. Então, eu tenho dois aqui, ó. Que a imagem do DIU, ele é de plástico, ele não é aberto assim, ele é fechado. Quando ele é inserido no útero que puxa, ele abre. Não estão entendendo? Vamos dar uma olhadinha agora nesse vídeo aqui, que ele vai nos explicar de uma forma muito mais didática como que é a aplicação do DIU. Então tá aí a mulher, é colocado um especo, né, que é para visualizar lá o colo do útero, abre lá o especo. Visualizou, a gente já falou para vocês que a vagina ela vai ter em média 10 centímetros, né, podendo ser um pouquinho maior, e ela vai ficar alongada durante o ato sexual. Daí, ó, vai verificar lá, entrou na vagina, entrou aí no colo do útero, viu como é que tá? Tá entrando, tá normal, o colo do útero está um pouquinho mais aberto aí, foi levantado. É inserido o DIU, ok? Aqui está mostrando, ó, que vai puxando atrás, insere ele um pouco mais lá e vê que ele ficou preso. Daí vai ficar uma cordinha aqui, ó. Essa cordinha depois pode ser cortada, mas ainda fica uma cordinha aqui para fora do útero, para quê? É a corda que vai servir para que seja removido posteriormente. Então, o que é que foi feito lá? Colocou, quando puxa, o DIU já vem. Ok, pessoal. Então, a gente termina essa primeira parte dos métodos contraceptivos aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai falar dos métodos comportamentais, dos métodos de barreira, tá? Tanto do homem como da mulher, e dos métodos definitivos também. Grande beijo no coração de todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.